algum membro, por inconsciente, pelo desejo de todo mundo pertencer e pela lei que foi rompida do amor, algum membro vai levantar a mão de forma inconsciente e dizer: deixa que eu resolvo. Por quê? Quem é que sustenta a vida? É o racional ou é a emoção? São as emoções. São as emoções. A gente sem as emoções, a gente não é nada. Não é nada. Tanto é, olha esse exemplo, tanto é que uma pessoa, né? Eu dou um exemplo de um tio meu. Esse tio sofreu esse acidente, ele tinha uns 5 anos de idade. O meu avô, ele tinha uma oficina, né? Hoje ele já é falecido. Ele tinha uma oficina de ferro velho. E lá nessa oficina tinha uma máquina de imprensar ferro. E esse meu tio, criança, né? Que eu era mais velha do que ele foi junto dessa máquina, a máquina estava ligada, ninguém viu. E ele colocou a mãozinha dele e a máquina puxou ele. E ele foi imprensado. A sorte é porque tem vários espaços da máquina. Ela estava num espaço um pouquinho maior. Aí ele entrou e mesmo assim amassou o crânio dele, o corpo dele. Esse menino foi levado para São Paulo. Minha mãe, inclusive, que levou. E eu fui ver esse menino voltar depois de não sei quantos meses em São Paulo. Eu fui pegar esse rapaz no aeroporto. Eu nunca esqueço disso. Ele não tinha reação de nada, assim, de ver, de falar, de nada, assim. Ele olhava, assim, pro nada. E o corpo dele ficou todo encolhido. Atrofiou. Ele vegetava, né? Ele não engolia, ele comia por uma sonda, alguma coisa assim, até o fim da vida. Mas, quando a gente chegava lá na oficina do meu avô para visitar ele, se a gente tocasse nele, ele começou a dar um sorriso, que antes ele não sorria. E aí, como todo mundo deu muito amor, então tocasse nele, aí voltava. Chamasse ele assim, fulano, aí ele trazia o olhar para esse lado. Ou seja, quem é que ficou atuando nesse corpo? As emoções e o que, gente? As percepções dele. Vocês estão entendendo a importância das percepções? O rapaz ficou lá, o cérebro dele mental, esse meu tio, não sabia mais fazer nada, nem comer sabia. Mas as percepções estavam ativas. Na hora que chamava fulano, ele procurava a voz e vinha para o local onde a gente estava, no ouvido dele. Se tocasse, ele se arrepiava. Então, as emoções é quem sustenta o ser humano. É quem rege o ser humano. Entenderam? E daí, quando eu comecei a observar tudo isso, que eu vi que as cenas são construídas pelas percepções, e aí eu falei assim, então, isso significa que as cenas estão no inconsciente dos pacientes, junto com as emoções. E a partir daí eu comecei a construir o que eu chamo hoje de método baralho sistêmico, que é a constelação individual com bonecos, só que especialmente os meus, eu construí arquétipos. Por isso que o meu método, o baralho sistêmico, ele é o quê? 100% junguiano, fenomenológico, que trabalha com a fenomenologia, que é o espírito daquilo que é. É o que é a fenomenologia. Então, um exemplo de uma pessoa que atua com a fenomenologia. Dentro da fenomenologia, você não percebe que você faz um movimento e que o outro percebe. Suas percepções estão o quê? Fechada. Ou seja, uma vez eu fui consolar um rapaz que ele falou assim, eu não tenho interesse nenhum no meu pai. Isso aqui é o que, gente? Dinheiro, né? Ele não percebia se fazendo isso. Eu tenho um colega de trabalho que vai falar com você, ele fala assim. É? Eu tenho uma agonia disso. Não, tá vendo? Só que tudo que ele vai falar, ele tá fica com esse dedo aqui.
É bem provável que tenha sido abusado. Ou abuse. Ou abuse. Porque aqui, se ele fizesse assim, era indicador, né? Então isso aqui é punição, alguém que puniu muito. Pessoas que falam assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, é porque você é pessoas autoritárias. Então esse caso aqui da fenomenologia, o rapaz fazia assim. Eu entendendo que as percepções aqui estruturam as cenas, se a percepção dele está fechada para quem ele é, porque a fenomenologia é o que você é. Então, eu como constelador, eu confiei em quem? Aqui ou em ele dizer que não tem interesse no pai, dizer verbalmente? Eu confiei aqui. Confiei 100% aqui, ó, ele dizendo que não tenho nenhum interesse pelo meu pai. Movimento involuntário, né? Olha, perfeito. Movimento involuntário, se as tuas percepções perceber. Então, eu construí 54 arquétipos da psique humana. E esse baralho, eu chamei ele há pouco tempo de baralho sistêmico. Por que eu chamei baralho? Porque eu quis trazer essa ideia do Jung, né? Deixar concentrado no nome dele os arquétipos que o Jung fala. Então, como foi ali que você trouxe esse conhecimento do método baralho sistêmico? Gente, foi assim. Eu não parei. Vocês sabem que eu sou bem sincera, eu não faço questão de dizer isso. Eu não parei assim, vou parar um ano sabático para eu desenvolver um método. Em geral, ninguém faz isso. A gente só desenvolve uma coisa quando a gente está na prática daquilo. Então, eu construí o que se chama nas academias, na universidade, se chama de praxis. Praxis é o quê? É a teoria mais a prática. Então, o que é que eu fiz? Por uma necessidade da minha profissão, eu me entreguei a atender muita gente. E eu atendia muita gente mesmo. Como eu falei para vocês no início, eu ficava de domingo a domingo trabalhando. Teve período em Brasília de eu passar 30 dias aqui e atender quase 90 pessoas em 30 dias. E eu disse, caramba, que coisa. Então, se eu for olhar pela visão da física quântica, eu vou dizer que eu fui num grande vácuo de conhecimento e eu captei lá pela minha psique, eu captei esse conhecimento e trouxe. Então, como foi que foi formado? Começou mesmo com essa carta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é do alcoólatra. Cadê? Aqui. Então, começou com essa carta aqui, ó. Então, uma vez eu estava constelando, isso ainda eu estava em João Pessoa. E essa carta antes, esse alcoólatra, porque aí com o novo baralho eu dividi. Ele também era a pessoa que abusava. Né? Porque o alcoólatra, ele também traz um movimento de abusos emocionais e às vezes um abuso físico, né? E daí, eu constelei uma grande amiga minha. E ela nunca tinha nunca tinha dito nada sobre o que eu vou falar agora. E aí eu constelei essa pessoa e ela puxou essa carta para representar a dificuldade dela de arranjar uma pessoa para casar. E ela puxou outra para ser ela. E eu coloquei, né, eu gosto de dar um limite ao cérebro humano, eu gosto de colocar um paninho. E aí aqui a gente limita, né? Aqui, ó, coloque a sua carta onde você quiser, aqui em cima desse pano. Porque o cérebro gosta de trabalhar com esses limites. Tá? E quando eu fiz isso, ela trouxe essa carta e meu sexto sentido, minha intuição, veio uma palavra assim, abuso. Foi da minha intuição, gente. E eu falei para ela assim, isso eu estou falando da primeira vez que começou, sem eu saber de nada, nem sabia que eu ia construir método. Eu falei assim, eu sempre fui muito atrevida, né? Toda ariana, ela é muito atrevida, né? E quando ela trouxe essa carta aqui, como o meu sexto sentido, ele percebe, antes de eu chegar no local, eu já vou percebendo as coisas. E aí eu falei assim para ela, você já foi abusada?
Ela falou, fui pelo meu pai. E eu nunca tinha contado isso a ninguém. E eu falei, ela trouxe essa carta. Eu falei assim, pelo seu pai, então vamos curar isso. Então diga aqui, pai. Nananana. Aí eu fiz uma frase e foi curado. E ela achou incrível, porque ela nunca tinha tido a mãe dela. O pai dela é uma pessoa de renome em São Paulo, então ela não podia dizer nunca, né? E aí curou-se, e essa menina hoje ela é casada, casou, conseguiu desbloquear isso. Aonde foi que eu trabalhei? Nas emoções dela, né? Porque ela tinha o quê, gente? Trabalhando aqui o que eu teorizei hoje de manhã. Ela tinha o quê nas emoções? Uma cena congelada dentro dela. Não é uma cena? Voltando para essa teoria do baralho sistêmico, como é que era essa cena? Ora, ela era uma criança, estava no quarto, ela escutou o pai se aproximando, ela viu com os olhos quando o pai abriu a porta, ela sentiu o cheiro dele alcoolizado, ele obrigou ela a fazer um movimento com a boca e tocou no corpo dela. O abuso é usado quantas percepções? As 5. Deixa eu só concluir. As 5 percepções. Então, essa cena entrou de forma grotesca para o inconsciente dela e para a alma dela. Por isso que o abuso sexual é o pior ato que um ser humano pode viver. O pior, gente. Porque ele usou as 5 percepções. E aí ela guardou a cena, teve medo de contar, o pai só, graças a Deus, fez isso só uma vez, teve medo de contar e cresceu com isso. Só que ela é de uma família, que a família deu cultura, conhecimentos, viagem, ela foi soltando um pouco isso, mas aí travou. Por quê? Porque sofreu uma dor, ela sofreu um dano de vida, ela foi abusada. E aí a consciência dela, para ela não falar que é o pai, trava em alguma coisa, que é o nosso sistema de defesa psíquico. E ela trava, eu não caso, porque homem faz mal. Quando ela veio constelar que ela descobriu isso, ela achou incrível isso tal, e eu, caramba, então essa minha voz interna, ela me diz algumas coisas. E eu comecei a conversar com a minha voz. E eu disse, caramba, essa voz ela é muito poderosa. Eu pensei comigo. E aí vocês vão poder descortinar uma bibliografia sobre isso, de vários autores que tem aí, que fala no sexto sentido, né? E aí eu vim para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, essa carta na minha mente e no meu caderninho, porque tudo isso eu anotei no caderno, essa carta ela ficou para mim como o abusador ou o alcoólatra. E eu falei, então todo mundo que puxar essa carta eu vou perguntar, tá tudo bem? É só mesmo. Ah, é Sandra, tá certo. Então, então todo mundo que puxar essa carta eu vou perguntar assim, você já foi abusada? Lembrando que eu sou a Ariana é atrevida, a Ariana abre caminhos, né? Aí eu cheguei em Brasília, outra pessoa puxou essa carta. E eu perguntei, vou perguntar. Tu já foi abusada? Então teu pai é alcoólatra? É, meu pai é alcoólatra. Como é que você sabe? As pessoas pensavam que eu estava fazendo um centro espírita, né? Essa menina é macumbeira, essa menina tem um centro espírita, mas não. É a teoria do Jung. Aí eu, mais uma. Fui lá no caderno e anotei, mais uma. Aí fui constelar online. No workshop que eu fiz online. Uma menina, ela mora na Itália. Aí ela veio com a dificuldade, ela disse que ela não tem dificuldade em atrair paqueras. Mas ele não fica nenhum perto dela. Vem, respeita ela, namora, faz tudo, depois vai embora e não assume ela. Ela trouxe essa carta como a dificuldade de se relacionar, dos homens ficarem. Aí eu perguntei, você já foi abusada? Antes eu perguntava assim, tu foi abusada? Com dúvida. Quando começou a vir uma pessoa, vir outra, eu falei, eu vou afirmar agora.
Aí para essa moça já foi o período que eu comecei a afirmar. Quem te abusou? Aí ela, uau, foi meu pai. Pensam logo, né? Essa menina é bruxa, né? Mas é a teoria do Jung, dos arquétipos. Então, quando eu fiz tudo isso, eu comecei a observar, quando eu estava, 20 pessoas, 30 pessoas puxaram essa carta e dava no alcoólatra ou no abusador, e eu falei, então eu construí uma ideia da psique. Eu falei para mim, né? E aí foi quando eu vim conhecer a teoria do Jung, que eu falei, isso é um arquétipo. O que significa Jung? Jung é um homem, uma pessoa. Ele construiu a teoria dos arquétipos. E arquétipos? Arquétipo é tudo aquilo, arquétipo é egrégor, é tudo aquilo que várias consciências tocam no mesmo objeto com a mesma intenção. Vira um arquétipo. Então, por exemplo, aqui todo mundo sabe que é um lápis. Uma criança que nasce ainda não sabe que é lápis. Mas ela vê a mãe pegar no lápis e escrever, e a mãe dizer, pega meu lápis aí. O pai chega, amor, você viu meu lápis? Então uma consciência solicita o lápis, a outra consciência, a outra, e o menino aprende pelos ouvidos, pela visão, que aqui é um lápis. E ele cresce e diz, é um lápis. Que significa arquétipo. Que significa aí, seria um arquétipo, né? Então, quando a gente fecha nossos olhos, que a gente diz assim, lápis, a gente vê o lápis. Porque a gente construiu na nossa imagem interna que um lápis é desse jeito, um lápis, uma caneta, seja lá o que for. E aqui é do mesmo jeito, né? Depois que eu vi de que diversas pessoas puxaram essa carta e que todas tinham sido abusadas ou que o pai é alcoólatra, aí eu disse, então isso daqui é uma força de um arquétipo da psique humana. E daí eu comecei a fazer cursos e mais cursos, fiz cursos na Inglaterra desse método, eu ainda nem chamava de baralho sistêmico. E lá na Inglaterra, as pessoas que tinham se formado ligavam para mim, Eli, olha, eu constelei um rapaz aqui, um inglês, e ele puxou a carta e o pai dele não era alcoólatra mesmo. E eu falei, então até já foi além dos oceanos, né? Eu me senti, né? Já foi além do oceano. Mas geralmente assim, a pessoa que ela está em estado de alcoolismo muito alto, ela fica degradada, não fica uma forma... Isso. Tipo uma aparência boa, fica nesse estado aí, né? Fica. É igual uma pessoa que usa crack também. Por isso que eu fiz esse desenho por conta disso, né? Porque a percepção também vai puxar isso. Quando a pessoa vê a imagem, aí volta o que eu quero dizer para vocês. Que o cérebro humano, a gente vai voltar para o quadro. O cérebro humano ele tem duas coisas, cenas e sentimentos. Ou seja, na hora que eu vejo essa imagem que eu vejo com esses olhos, uma percepção, elas estão aonde? Se isso está em mim, no meu inconsciente e no meu sentimento. Então, quando eu lanço uma imagem para uma pessoa, ela joga essa imagem através dos olhos dela para o cérebro dela. Se ela tiver um alcoólatra, ela vai dizer, é essa carta que representa essa minha dor. Só que o que facilita o baralho sistêmico é o seguinte, ela ainda não sabe que ela não consegue atrair homens para casar, porque ela está fixada numa cena do abuso que o pai fez. Ela não sabe isso. Vocês estão entendendo? Conscientemente ela não sabe. Ela só sabe assim. Eu cheguei para constelar porque eu não consigo atrair um homem para casar. Ela só sabe isso. Só que junto da constelação familiar com o baralho sistêmico, a gente tira a cena exata do que prende ela para não arranjar um homem para casar. Só vê a ponta do iceberg, profundo. Isso, perfeito. Ela vê a ponta do iceberg, o que está aqui dentro, que ela não consegue tirar conversando com ela mesma, ou me perdoe aí, mas em outras terapias, ela não consegue. A constelação junto com o método baralho sistêmico
vai trazer a cena exata. Por quê? Porque na hora que ela está olhando todas as cartas do baralho sistêmico, que o olho dela pegou aqui, é porque isso daqui está onde? Na parte do iceberg que está lá para dentro do mar, no inconsciente dela. E aí ela, sem ainda entender, ela fala, isso aqui me parece o quê? Escuta essa palavra. Quando ela olha, a alma dela ou o inconsciente dela vai dizer assim, isso para mim é familiar. Porque aí o inconsciente lembrou, eu conheço isso daqui de algum canto. Aí ela traz, não, eu não gostei dessa carta, coloca ela como a dificuldade que eu tenho de trazer homens para casar. Então, a constelação familiar e o baralho sistêmico atua diretamente aonde? No iceberg, no inconsciente. Na cena de dor mais profunda que uma pessoa pode ter. Entendeu? Então, vamos fazer um intervalo agora para a gente... Deixa eu só fazer uma pergunta. Diga. Você estava falando sobre a questão do abuso. Na minha experiência todinha em atendimentos, né? O que eu observo? Quando as pessoas são abusadas, não vou afirmar 100%, mas uma grande parcela sente, não chega a abusar, mas sente prazer ou tem fantasias com abuso. Isso seria o quê? Seria uma vingança? Seria uma defesa psíquica, né? Uma defesa psíquica. Por quê? Porque na hora que ela é abusada, ela vai criar um campo de defesa e um padrão de comportamento. Ou seja, ela vai atuar na vida também com o movimento de abuso, para não ser abusada de novo. E se ela traz esse movimento desse prazer, ela entra no que eu chamo assim, de que a dor é tão grande que ela se alinha com o próprio abusador. Ela fica com esse movimento do próprio... Isso é muito raro, né? Pelo menos assim, raro não, mas não é todo mundo que fica com isso. Síndrome de Estocolmo, né? Pronto, então ela entra para esse movimento da psique. Ela vai até ter prazer, né, com o sofrimento, com relações de sofrimento. Porque ela não soube, nas emoções dela, lidar com aquela grande dor que foi o abuso. Então, ela tem dois caminhos. Ou ela entra para esse prazer com a própria dor, ou ela entra para o movimento, para não sentir isso daqui, dela abusar. Então, ela vai se movimentar nas relações, infelizmente, abusando também, seja emocional ou até fisicamente. Quando eu trago um pouco para a questão do abuso sexual, né? Então, e aí, eles chegam muito culpados, porque é uma coisa muito profunda da pessoa, muito íntima. Até ela dar conta de entrar em contato com isso e verbalizar isso. Então, assim, é muito culpado. Por que eu sinto prazer em pensar em abuso, em pessoas abusadas ou em crianças abusadas? Então, seria esse alinhamento. Seria esse alinhamento, isso dentro da visão da psicologia, né? A gente poderia dizer. E dentro da visão da constelação familiar, a pessoa se sente, né, nas emoções. Ninguém aqui defende abuso. Mas na emoção, ela se sente pertencente ao clã feminino dela. Porque, em geral, quem é abusada tem um clã feminino que também foi abusado. Então ela tem ai, que alívio. Eu pertenço igual às mulheres que também são abusadas da minha família. Então há um alívio. Gente, há um alívio na respiração. Quando uma pessoa constrói uma frase interna, olha para as mulheres do sistema e vê as mulheres abusadas ou as mulheres doentes, ela tem um alívio tão grande de se tornar doente ou abusada, igual ao clã feminino. Ela vai entrar para o movimento da primeira lei do amor, eu pertenço também a vocês. É uma distorção isso, né? Sim. Porque não seria certo a gente desejar se aliviar pertencendo na dor da nossa família, seja de abusos, de traições, de falência. Mas isso é para todos os exemplos. Tem gente que se torna aliviada
quando fale, porque no inconsciente sabe que está honrando o pai que também faliu. Entendeu? Então é isso.